Fala pessoal, tudo certo? O maior zagueiro da história do Brasil, nosso doutrinador eterno de hoje, apesar de ter sido, segundo ele, o pior entre os irmãos, foi o que se tornou uma lenda. O divino mestre do futebol brasileiro, Domingos da Guia. Domingos Antônio da Guia nasceu no dia 19 de novembro de 1912, no Rio de Janeiro, na então capital federal aqui no Brasil. Jogava como zagueiro. A Rua Júlio César, situada no bairro de Bangu, foi o primeiro estádio onde a família da Guia jogava o recém-chegado esporte vindo da Europa, um tal de futebol. E juntamente com os irmãos Luiz, Ladislau e Médio, fundariam um time cujo nome era o mesmo da rua onde foram nascidos e criados. E mesmo sabendo que o futebol era visto como esporte majoritariamente da elite branca do país, tendo seu lugar de pertencimento na sociedade ameaçado, o futebol, mesmo que na várzea, se mostrava um respiro dentro de tanto racismo. Dos 12 filhos de Dona Maria Ramos e seu Antônio da Guia, entre os 7 homens, os 4 eram muito conhecidos na região. Ainda mais porque, além de jogarem bola, todos, sem tirar nem pôr, eram dotados de uma técnica e um estilo de jogo nunca antes visto. Domingos chegou a fazer um teste no Vasco, mas optou em procurar uma oportunidade no clube do bairro. Fosse trabalhando na fábrica de tecidos ou como mata-mosquito no Departamento de Saúde Pública do Rio de Janeiro, ele só pensava em quando poderia viver do esporte, até que a tão sonhada oportunidade chegou. Em 1929, ele já treinava nos aspirantes do Bangu Atlético Clube e chegou até a atuar em um amistoso contra o São Cristóvão juntamente com seus 3 irmãos. E ainda naquele mesmo ano, ele já passaria também a figurar entre os profissionais. Naquela época, quem jogasse na defesa só tinha um trabalho a fazer: bicar a bola o mais forte possível para o ataque. Mas esqueceram de avisar isso para o então temporão dos da Guia, que fazia questão de matar a bola, fosse no peito ou dominando com um pé, driblando com cortes secos os jogadores adversários e tocando para os seus companheiros. Tamanha a elegância e a beleza de seus movimentos, que essa jogada recebeu o apelido de Domingada, e assim o seu futebol seria reconhecido como uma verdadeira obra de arte refinada como uma ópera e degustada pelos amantes do esporte rei. Em 1932, já se discutia a profissionalização do futebol brasileiro, o que seria muito importante para que atletas tais como o próprio zagueiro viessem a se dedicar 100%. Sua transferência para o América já estava dada como certa, porém devido à lei de estágio, onde caso um atleta mudasse de equipe teria que passar por um período de 12 meses na reserva do novo clube, a negociação foi frustrada. Após conversas, ainda naquele mesmo ano, Domingos da Guia se tornaria atleta do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pelo Clube da Cruz de Malta, tinha tudo para fazer um ano perfeito, afinal mal chegara e já conquistaria o título do torneio início do Rio de Janeiro, mas devido aos seus posicionamentos quanto ao profissionalismo, ele teve alguns problemas extracampo. Encantados com as suas apresentações na Copa Rio Branco com a seleção brasileira, no dia 16 de fevereiro de 1933, da Guia acertou sua ida para o Nacional do Uruguai. Em sua primeira oportunidade atuando em um clube no exterior, ele fora tratado literalmente como um mestre da defesa, aliás, como divino mestre. Por lá, foi apenas um ano, mas o suficiente para deixar o seu nome na história do clube e ainda deu tempo para conquistar um troféu de campeão uruguaio, que apesar de ter sido chancelado como 1933, só seria decidido em 34. Ainda em 1934, o agora melhor zagueiro das Américas sagrou-se campeão carioca pelo Gigante da Colina. Em 1935, sairia uma vez mais do país, agora para ornar o manto do Boca Juniors. Fechando a melhor defesa do campeonato, com apenas 31 gols sofridos em 34 partidas, o Clube Atlético Boca Juniors, pela 9ª vez em sua história, sagrou-se campeão nacional. E ainda em 36, da Guia retornou uma vez mais para o Brasil, agora como jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Com o status de líder, foi um dos principais responsáveis pela popularização do Clube de Regatas do Flamengo. Nos 3 anos seguintes, participou de 3 conquistas, mas de torneios menores. Em 1939, veio o primeiro título carioca vencido com ele com a camisa rubro-negra, o 7º da história da instituição. Foi também campeão em 42 e 43 e por muito pouco não fechou, juntamente com outro eterno monstro do futebol brasileiro, o Mestre Zizinho, a primeira trinca do carioca da história do Mengão. Ao todo, foram 220 jogos pelo Fla. Em 1944, acertou sua ida a outro gigante clube, o Esporte Clube Corinthians Paulista.
Infelizmente, pelo Timão, em 117 jogos, não conquistou nenhum troféu de muita expressão, levantando apenas o torneio início de 44 e 2 taças da cidade de São Paulo de 47 e 48. Sempre dizem que o bom filho a casa retorna, e com Domingos era a hora e o lugar perfeitos para dizer adeus e pendurar as chuteiras. Voltou ao Bangu, clube que tanto amou e respeitou, e deixou de ser um mero mortal para se tornar uma lenda. E tamanho foi seu impacto que no hino do próprio clube, composto por Lamartine e Babo, que já na 4ª linha da letra constaria o seu nome. Pela seleção brasileira, Da Guia estreou no dia 2 de julho de 1931 em um amistoso contra o Ferencváros da Hungria. Infelizmente, por questões de contrato, não jogou a Copa do Mundo de 34 e na de 38 foi um dos mais injustiçados. Durante um lance em que Silvio Piola deu-lhe um pontapé, na única vez que o elegante zagueiro perdeu a cabeça, Domingos revidou. E o árbitro, obviamente vendo apenas o segundo lance, marcou a penalidade, convertida por Giuseppe Meazza. Seu nome está na história, e tal qual proferidas palavras do jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano, que ecoariam pela eternidade: a leste, a muralha da China; a oeste, Domingos da Guia. E a respeito do clã dos da Guia, obviamente não parou em Domingos. Posteriormente ele seria pai de um garoto chamado Ademir, que seguiria os seus passos e jogaria numa Sociedade Esportiva Palmeiras, sendo condecorado com a mesma alcunha que seu pai seria, e o divino mestre faria história com a bela camisa alviverde, mas isso é história para um outro vídeo. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora, tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!